uma curiosidade minha. Quem é o gênio que te inspira mais, assim, da história? Se você faz essa pergunta para mim hoje, eu vou te dar uma resposta. Se você perguntar daqui a 3 meses, provavelmente eu vou dar uma resposta diferente. Se você tivesse perguntado 2 anos atrás... porque depende muito do que eu estou lendo no momento, do que eu estou pensando no momento, isso varia bastante. Mas tem alguns que são assim, os principais, né, que são os grandes expoentes. Assim. O Newton é um dos grandes expoentes assim, da ciência, da filosofia de todos os tempos. O Leonardo da Vinci, talvez, nesse momento, acho que colocaria o Leonardo em primeiro lugar, talvez o Newton em segundo lugar, o Einstein, acho que talvez em terceiro lugar, o Einstein, o Aristóteles, o Arquimedes, acho que talvez o Arquimedes antes do Einstein, é muito difícil realmente comparar, porque são épocas diferentes, são trabalhos diferentes e tal, mas eu colocaria ali o Einstein, Arquimedes, o Gauss não pode faltar nessa lista, o Gauss tem que entrar, não sei qual posição exatamente ele entraria, mas ficaria talvez um pouco, talvez o Gauss logo depois do Newton, talvez, depois Einstein, talvez Arquimedes, Aristóteles, depois Arquimedes, Euler acho que ficaria um pouco depois. O Euler ficaria um pouco abaixo desses daí, mas seriam basicamente esses daí, né, os principais, assim. Eu não sei se é lenda urbana isso, mas uma vez eu ouvi, uma vez não, já ouvi isso, falar algumas vezes isso, que foram perguntar para o Einstein, assim, como é ser o cara mais inteligente do mundo, né? E ele falou, pergunta para o Nikola Tesla. Então, essa história do Tesla, o Einstein falou inclusive de piada porque o Tesla xingava o Einstein, falava que o Einstein era um idiota e tal, falava coisas desse tipo. E o Einstein, tipo assim, ele, para fazer zombaria com o Tesla, tipo assim, já que o Tesla é mais inteligente, pergunta para ele lá, né? Ele que é... O Tesla foi uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa brilhante, é um dos maiores, não sei se exatamente cientista, mas foi um grande inventor e um grande engenheiro, né? E talvez cientista também, acho que ele pode ser classificado também como cientista. Mas ele... Pois é. Só ele que tem muitas ideias. O cara também pensava muito fora da caixa, né? Tem coisa aqui que você não consegue entender o que ele está imaginando lá na frente, né? Sim, ele tem muitas ideias. Agora, por exemplo, quando você coloca o celular para carregar à distância, sem ter contato, aquela ideia de indutância, né? O Tesla, ele pensava nisso no começo do século XX, né? O Tesla já pensava em como transmitir energia elétrica por Wi-Fi. Né? Essa foto aqui, ó, tem aqui dentro foto dele segurando a lâmpada acesa sem fio dentro do estúdio dele lá nos Estados Unidos. Acho que está no outro livro esse. Ele já tinha, ele só pensava nisso, né? Coisas que não existiam e que poderiam existir. Ele ele tem uma ideia aqui que é basicamente a ideia teórica da internet. A união das redes de notícias, telefonemas, serviço bancário, ele já imaginou todo esse sistema, assim, eu não consigo nem pensar. O Tesla foi assim, um dos grandes cientistas da história, mas tem uma supervalorização. Antigamente tinha uma subvalorização do Tesla, até uns 30 anos atrás, ele era subvalorizado. Aí, de repente, teve uma corrente que empurrou ele para cima e ele ultrapassou o ponto que ele realmente deveria ter se posicionado ali. Eu acho que ele é um dos grandes cientistas, sim, num nível que eu considero comparável mais ou menos com o Edison, né? Eu acho que o Edison e o Tesla, as pessoas que gostam do Tesla geralmente criticam muito o Edison, né? Porque o Edison fala que o Edison roubou o Tesla e tal. Mais ou menos, né? Uma história bem complexa. O Westinghouse, né? Esse pessoal todo. Ele aqui, porque ele era patrocinado, ele era financiado pelo JP Morgan, né? Que foi também o financiador do Thomas Edison. E muito por causa dessas discussões entre os dois, principalmente naquela concorrência lá do sistema de energia, né, de Nova York, eu mesmo cheguei a escutar muito boato assim do Tesla falando do Edison e do JP Morgan. Aí aqui ele mesmo escreve na biografia que não é nada disso. O próprio Tesla, ele não tinha aparentemente nenhuma rixa com o Edison, né? Se eles construíram meio como se ele tivesse sido explorado, enganado e tal. Aqui é muito complexo a gente saber o que acontece. A gente vê o que acontece hoje em dia na política, por exemplo. A gente não sabe o que está acontecendo de fato, a gente tem uma ideia. Aquela Wikileaks revelou um monte de coisa que a gente não tinha uma ideia do que era, e quando você vai ver, é muito diferente do que estava sendo divulgado na mídia. Isso a gente vivendo na época, vivendo agora com internet, com câmera, com fotografia, com vídeo.
Agora, imagina como é que a gente vai saber o que aconteceu de fato há 100 e poucos anos, há 150 anos, há 80 anos. É muito difícil a gente saber com segurança. Mas a gente tem alguns relatos que dá para a gente tirar alguma coisa, né? Então, assim, não dá para a gente ter certeza de como foi a história, mas dá para ter uma noção aproximada. Com relação à relevância da obra do Edison e do Tesla, é que o Edison ele teve mais ou menos 1.300 patentes registradas no nome dele, mas mais ou menos 300 que foram dele próprio. Ele próprio fez, foi autor de 300 e 1.300 era da equipe, né? Quer dizer, 1.000 era da equipe e 300 eram dele. O Tesla, tudo que ele fez era dele mesmo, né? Então é pelo número, porque desses 300, uns 295 não eram muito relevantes, né? Então teve a lâmpada, teve algum gramofone, teve o vídeo, teve algumas coisas que ele fez que foram muito importantes. Mas a maior parte era menor, né? E o Tesla também, a maior parte do que ele fez era de importância menor, mas algumas coisas foram muito expressivas, né? A questão daquela disputa de corrente alternada, corrente... E teve algumas atitudes do Edison, que aquele negócio de eletrocutar o elefante, por exemplo, então teve algumas coisas que repercutiram mal para o Edison. Mas se for ver o que A ideia era deixar a população aterrorizada com a ideia da corrente alternada, né? Então, teve alguma. Só que assim, tem que ver também no contexto da época, porque hoje a gente tem esse negócio de sociedade protetora dos animais e tal. Agora, quando você vai para o final do século XIX, começo do século XX, não tinha muito esse negócio de. Tinha escravidão, as pessoas eram escravizadas. Circo tinha. Mano, eles tinham ele eletrocutava um elefante, tipo assim, matou o elefante, tudo bem. Agora se batendo num cachorro, o cara vai preso de bater no cachorro. Agora, naquela época, matar um elefante era uma coisa assim, matar uma mosca, matar uma barata, né? Então, não era. Eles criticam a atitude do Edison sob uma visão ética contemporânea. É preciso fazer senão vai ter um anacronismo ali que vai. Se não contextualiza corretamente o que está acontecendo, né? Assim, não deixa de ser errado. Eu não concordo com eletrocutar o elefante em qualquer época. Por exemplo, o Da Vinci, ele era contra matar animais no século XIV, no século XV, ele era contra a matança de animais. Só que o Da Vinci também era um pouco hipócrita, porque era contra a matança de animais, mas ele construía armas para matar milhares de pessoas. Então, tem uma certa, né? Assim, gosta do Leonardo da Vinci, mas algumas coisas dele não eram muito consistentes. Então, quando você vai olhar com a lupa, né? Você vai ver que são pessoas normais, né? Cheio de defeitos, cheio de qualidade. Assim. A minha querida Rita Borro, acho que ela está lá da Alemanha. Ela é musicista de família, de músico, professora de música. Então, ela deve estar citando aí os dois grandes gênios da música. E eu aproveito para te perguntar, você acha que música pode deixar uma pessoa mais inteligente? Porque tem aquela controvérsia lá do